Olá pessoal, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e essa aqui é mais uma videoaula nossa. Essa é uma videoaula dentro da disciplina de saúde coletiva e nessa videoaula a gente vai falar rapidinho sobre risco e indicadores epidemiológicos. Tá? Bom, o campo de estudo da epidemiologia, o objetivo da epidemiologia é estudar o risco. Risco de quê? Risco de ocorrência de eventos de agravo à saúde da população numa população qualquer, seja uma população total, uma população parcial, uma população muito específica. Esse é o foco de estudo da epidemiologia, a ocorrência de doenças e agravos à saúde em escala social. Tá? E o que é esse risco? O risco em epidemiologia não é necessariamente o risco de algo ruim acontecer. É o risco de qualquer coisa acontecer, inclusive o risco de melhoria no tratamento de uma doença, por exemplo, dentro de um hospital, numa cidade. Então, risco é probabilidade. E como probabilidade, a gente pode apresentar o risco, então, de forma gráfica, por exemplo, como a gente está vendo aqui, ou na forma de correlações numéricas, frações, por exemplo, um caso para 100 mil habitantes, um caso para 10 mil habitantes, e dependendo dessa correlação matemática de probabilidade ou de frequência, na verdade, ela sempre vai ser apresentada, sempre vai dizer qual é o denominador, né, para a gente saber a grandeza desse risco. E o que esse risco, como é que esse risco é apresentado para as pessoas? Tanto para as pessoas que estudam isso, trabalham com epidemiologia, quanto para a população em geral. Esse risco ele é apresentado, né, esse dado é colocado para fora, na forma de indicadores epidemiológicos. Né? São indicadores porque eles indicam a probabilidade, indicam o risco de alguma coisa ocorrer. Vocês conhecem vários desses indicadores epidemiológicos, vocês ouvem falar deles por aí, como, por exemplo, mortalidade, mortalidade infantil, né? Letalidade, prevalência, incidência, a gente ouve essas palavras. Esses são os indicadores epidemiológicos. A gente vai falar deles já já. Primeiro eu quero que você entenda a lógica desses indicadores epidemiológicos. E a melhor maneira da gente compreender isso é usando uma figurinha como essa aqui, que é uma figurinha que mostra subconjuntos. Porque no final das contas, essa relação numérica é uma relação de conjuntos e subconjuntos. Então, nessa figura aqui, o que você vê no conjunto maior, com a letra P, é a população total que você está tratando, a população em risco total. Isso não significa que é toda a população de uma cidade ou toda a população de um país. Pode ser algo muito específico, por exemplo, a população dessa sala de aula, a população desse hospital, a população desse asilo. Então, essa é toda uma população em risco. Dentro da população em risco, algumas pessoas são expostas ao agente causador da doença. Então, é esse subconjunto com a letra E. Dentro dos que foram expostos, existem os que foram infectados pelo agente etiológico. Então, é o subconjunto com a letra I. Dos que foram infectados, alguns desenvolveram a doença, ou seja, eles avançaram da fase pré-patogênica para a fase patogênica. Né? Apresentaram sintomas, desenvolveram a doença. Então, de alguns infectados, alguns são doentes. Dos doentes, alguns apresentaram quadro grave. Então está aqui o subgrupo G, dentro do subgrupo D dos doentes. E dos casos graves, alguns foram a óbito. Então é o último subgrupo aqui, o menorzinho, que é o subgrupo O, que está dentro dos casos graves, que está dentro dos doentes, que está dentro dos infectados, dentro dos expostos, dentro de toda a população em risco. E os indicadores são relações entre esses subconjuntos. Tá meio abstrato ainda, eu vou começar a dar uns exemplos mais marcantes para vocês. Por exemplo, um indicador que eu acho que é o que a gente mais ouve falar, até porque tem muito a ver com situações de pobreza ou grande diferença socioeconômica, de desenvolvimento e tal, que é a mortalidade. A mortalidade é uma relação entre o número de óbitos e a população total em risco. Então, quando a gente fala, por exemplo, a mortalidade de malária no Brasil,
a gente está falando do número de mortes por malária na população toda brasileira. Se a gente falar a morte por malária entre as mulheres, a gente vai estar vendo as mulheres que morreram por malária em relação a toda a população de mulheres do Brasil. Então, você escolhe a correlação que você quer fazer de acordo com o que você quer mostrar ou o que você quer estudar. Tá certo? Essa é a mortalidade. Mortalidade pode ser subdividida em mortalidade geral, né? Morte por qualquer coisa. Pode ser mortalidade infantil, que é uma questão etária. Mortalidade de gestantes. Outro indicador bastante conhecido é a letalidade. A letalidade também é uma relação entre o número de mortos, mas não é uma relação dele com a população total, mas é uma relação do número de mortos com o número de doentes. Essa é bem mais específica e ela tem uma diferença em relação à mortalidade bem legal que depois a gente pode explorar em outros vídeos. Então, ela diz o seguinte, por exemplo, leptospirose. O número de mortes por leptospirose em relação ao número de doentes por leptospirose. Então, dos doentes, os que desenvolveram a doença leptospirose, quantos morreram naquela certa época, naquele ano, naquele triênio? Entendeu? Então a letalidade é um pouquinho diferente, ela é mais específica em relação à doença. Ela tem a ver assim com o quanto aquela doença mata, o quanto aquela doença é letal, tá certo? Por isso esse termo letal, letalidade. Outro bem interessante, eu ia falar bem legal, mas eu acho que o tema dessa aula não é bacana pra gente falar assim, olha que legal, letalidade. Um outro interessante é a virulência. A virulência é o número de casos graves em relação ao número de doentes. E isso indica algumas coisas para a gente, por exemplo, pode indicar se piorou o nosso sistema de diagnóstico. Então, o diagnóstico tardio faz a doença avançar e chegar a casos graves, por exemplo. Pode indicar falha no tratamento. Pode indicar, por exemplo, um subtipo novo da doença. Lembra, há uns anos atrás, quando chegou um novo subtipo do vírus da dengue, né, ele causava mais casos graves, né, então aumentou o número de casos graves. Essa é virulência. Além desses, tem outros dois muito importantes que dizem respeito à ocorrência de doença, à frequência de ocorrência de doença. O primeiro é a incidência. A incidência seria, né, digamos, a relação do subconjunto D, o número de doentes, pela população toda em risco. Mas veja bem, a incidência ela só conta os casos novos, tá? Então, por exemplo, você quer ver a incidência de dengue em 2016. Você vai pegar todos os casos que foram diagnosticados em 2016, casos novos. Você está entendendo? Então, isso entra para incidência. Incidência por causa disso, né, que são casos novos, tem a ver assim com o quanto o poder público consegue evitar, né, prevenir, evitar que ocorra a doença. Já a prevalência é um índice que se calcula da mesma maneira, só que a prevalência ela é calculada por todos os números, toda a quantidade de doentes naquele ano em relação à população em risco total. Qual a diferença, Mário? Não entendi. Isso faz mais diferença quando a gente pensa numa doença de curso longo. Por exemplo, vamos pensar na AIDS. Se eu for medir a prevalência de AIDS na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, no ano tal, eu vou contar todos os casos existentes, ativos na cidade. E não só aqueles que foram diagnosticados naquele ano. Então, por exemplo, nesse exemplo, se eu for pegar a incidência de AIDS, vai ser um número muito menor do que a prevalência. Porque a quantidade que é diagnosticada por ano é menor do que o número total de doentes, porque esse cara que foi diagnosticado 3 anos atrás ainda está doente esse ano, ou naquele ano em questão. Então a prevalência tem mais a ver com o quanto é difícil ou fácil a gente tirar aquela doença daquele local, né? Porque a doença insiste em prevalecer naquele local, ou naquela situação, seja qual for. Esses indicadores, eles servem para mostrar não só o passado, né, como é que foi a ocorrência de doenças num grupo populacional no passado, mas também para mostrar o presente e principalmente, que é o interesse maior da epidemiologia, que é dar fundamentos para a saúde pública calcular o risco futuro.
Então você calcula o risco futuro olhando o passado, vendo as condições presentes e vendo que mudanças o poder público fez para melhorar esses números ou não, piorou, melhorou, e aí você tem o cálculo de risco futuro. Tá? Prevenção e tratamento e medidas de saúde pública dependem desses números, desses indicadores, por isso eles precisam ser muito precisos e por isso eles precisam ser retornados para a sociedade aprender a se prevenir em relação à saúde. Esse vídeo sobre risco e indicadores foi apresentado pelo seu professor Mário Gandra, um oferecimento da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Brincadeira. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.